essa mesa é uma união entre o IOC, que é o nosso instituto, né, com a Sociedade Brasileira de Mastozoologia e a Sociedade Brasileira, principalmente de Mastozoologia, mas também com a Sociedade Brasileira de Primatologia. Ela vai ser apresentada pelo Dr. Leandro Jerusalinski, que é biólogo, mestre em genética e biologia molecular e doutor em zoologia. Ele é analista ambiental do IBAMA e do ICMBio e coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, atuando principalmente nas áreas de biologia da conservação, primatologia e planejamento estratégico para a conservação. Atualmente é presidente da Sociedade Latino-Americana de Primatologia e da Sociedade Brasileira de Primatologia, até o ano 2020. É vice-presidente para o Brasil e Guianas do Grupo de Especialistas em Primatas, da Comissão para a Sobrevivência de Espécies, da União Internacional para a Conservação da Natureza desde 2009. É membro do Grupo Especialista em Planejamento para a Conservação da SSC, UNCN, não sei o que é, desde 2005. O outro palestrante é o Dr. Sérgio Lucena Mendes. O Dr. Sérgio é biólogo com mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação. É professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando principalmente nas áreas de ecologia, com ênfase em conservação, em biologia da conservação de mamíferos da Mata Atlântica, mastozoologia histórica e biodiversidade e saúde. Foi diretor do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, e do IFAM, do IFAM-MINC, e do Instituto de Pesquisa da Mata Atlântica, e atualmente é diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Foi o vencedor do prêmio Faz Diferença 2017, na categoria Ciência, Sociedade e Saúde. O doutor Ricardo Lourenço de Oliveira, que é o nosso colega aqui do Instituto, é médico veterinário com mestrado em Biologia Parasitária, doutorado em Ciências Veterinárias e pós-doc no Instituto Pasteur, na França. É membro do corpo editorial da revista Memórias no Instituto Oswaldo Cruz desde 1993. Exerceu o chefe de departamento e vice-diretor do IOC. Exerceu o cargo de chefe de departamento e vice-diretor do IOC. É pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, atuando principalmente na área de parasito, com ênfase em entomologia. Os estudos do Ricardo são principalmente em sistemática ecologia de mosquitos hematozoários, transmissores de malária humana, aviária e simiana, dengue, chikungunya e febre amarela. Como coordenador da mesa, nós convidamos o Dr. Paulo Sérgio D'Andrea, que é também aqui do Instituto e que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastozoologia. Bom dia para todo mundo. Satisfação imensa ver esse auditório lotado. E pedimos desculpa por não poder dar conforto necessário para todo mundo. Mas acho que isso é um reflexo do tema, né, do interesse, da atualidade do tema e desse tema sensível, né? As pessoas estão muito interessadas em saber um pouco mais sobre a febre amarela. Bom, queria começar agradecendo a presença de todos. Hoje nós temos aqui, além dos nossos alunos do Instituto, temos colegas do Instituto, amigos da Fiocruz, de outras unidades, amigos de outras instituições, extramuros, gestores de unidades de conservação, enfim, a gente não vai nominar todos. Muito obrigado por estarem nos privilegiando aqui. Rapidamente, né, porque eu acho que está todo mundo, e eu também, muito assim, ansioso para ouvir nossos colegas falarem, só queria dizer assim, rapidamente, que o que nos motivou, então, a organizar a propor essa mesa redonda, foi que, primeiro, que essa situação crítica, né, que nós estamos vivendo, de ameaça à saúde pública, né, com esse surto de febre amarela, mas também, um tema menos discutido, é a questão da transmissão do vírus da febre amarela entre as populações de macacos. E, na verdade, acho que nós estamos diante, talvez, da maior ameaça dos últimos tempos
ameaça a conservação das espécies, de várias espécies de macacos. Inclusive, assim, a gente está com medo de perder algumas dessas espécies, né? Então, assim, lógico que essa mesa, com esse título brincalhão, né, a febre amarela do ponto de vista dos macacos, então a ideia é a gente fazer assim, convidar o pessoal para fazer uma reflexão sobre os processos que estão envolvidos na circulação desse vírus entre os macacos, entender um pouquinho, num olhar diferente, né, num olhar da zoologia, no olhar da ecologia, no olhar da parasitologia, então uma abordagem um pouco diferente do que nós estamos acostumados, principalmente aqui na nossa casa. Então, eu acho que é essa a nossa expectativa. Hoje nós temos uma plateia bastante qualificada, como eu disse, né? Então, acho que a gente vai ter oportunidade de não só sanar dúvidas, mas discutir o tema com esses nossos colegas palestrantes, que são, como vocês viram, eles entendem pouco de macaco, né? E pouco de mosquito. E eu acho que a gente tem a ideia, através dessa reflexão, dessa discussão, talvez chegar até alguns pontos, poder contribuir no enfrentamento dessa epizotia e desse surto, né, de febre amarela. Bom, então, sem mais enrolação, eu gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Sérgio Lucena, por favor, Mendes. O Dr. Eduardo Jerusalinski. Leandro Jerusalinski, por favor. Desculpe. E, como a gente brincou um pouco antes, a nossa prata da casa, na verdade, fala não, é ouro da casa, meu querido amigo Ricardo Lourenço. Bom, só para reforçar, então a gente pensou em 20 minutos de exposição para cada um de vocês, com uma tolerânciazinha, caso seja necessário, um pouquinho mais, porque a ideia, aproveitando, como eu disse, essa plateia qualificada, né, temos pessoas aqui da Universidade Federal, da UERJ, e de outros institutos, aproveitar, então, mais ou menos 1 hora de discussão com a plateia do tema, tá? Então, quem que controla o tempo? Sou eu mesmo ou eu mesmo? Eu sou péssimo para controlar o tempo, alguém poderia me ajudar nisso, mas eu vou tentar. Então, assim, acho que podemos começar, então, por favor. Acho que o Ricardo, a gente combinou antes, acho que por uma certa lógica, né? O Ricardo vai fazer a apresentação dele primeiro, depois nós teremos o Leandro e depois o Sérgio, tá bom? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado por eles estarem aqui, privilegiando o nosso evento. Eu não sei, talvez, para vocês poderem assistir, acho que vão ter que... Você vai ajudar? Para desculpa. Bom dia a todos, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Esse período tem sido muito conturbado, nós estamos fazendo isso aqui, ao mesmo tempo está acontecendo transmissão aqui na Mata Atlântica, na região sudeste, então os laboratórios, as pessoas estão muito ocupadas, mas mesmo assim vejo que tem muita plateia aqui. Meu envolvimento com a questão da... Como é? O som está baixo, mas eu falo alto. Não? Eu posso falar sem microfone. Não. Eu falo alto. Bom, vocês dois se preparam, né? Porque o pessoal... Porque eu falo alto. Bom, enfim, meu envolvimento com a febre amarela foi indiretamente com o Dr. Gini. O Dr. Gini, quando era... Leônidas Gini é o patrono de um edifício aqui, de um pavilhão aqui no Instituto, foi meu orientador de mestrado e doutorado, e ele, quando era estudante de medicina, ele aproveitava o horário de almoço para ir num laboratório pequenininho que tinha em Belém, que era o Dr. Henry Kuhn, que está fazendo estudo de transmissão da febre amarela na Ilha de Marajó. E ele ia no intervalo, era estudando medicina, ao invés de ficar palpando os doentes, aquela coisa toda, ele ia lá examinar mosquitos e aprender os mosquitos. Ele contava toda essa história para mim, e mais tarde, eu nunca imaginei que eu ia ver febre amarela silvestre sendo transmitida no Rio de Janeiro, depois de tanto tempo, e eu já estou aqui na Fiocruz há 38 anos, mas estamos vivenciando isso. E depois, mais tarde, ele me contaminou também com a questão dos macacos. Eu acabei fazendo minha tese de doutorado sobre malária simiana e tenho trabalhado com isso. Então, a febre amarela, os mosquitos e os macacos estão desde o início na minha vida profissional aqui no Instituto. Bom,
Os macacos têm uma participação fundamental nas descobertas, inclusive algumas iniciais descobertas sobre a febre amarela. Não é? Um lote grande na década de 20 de 3 grupos de macacos, rezos, um outro macaco, esse tem feito um tupetinho aqui, chama macaco de boné, e de sagui foram enviados para a África, para um local que estava se estudando febre amarela. Isso antes de descobrir que febre amarela havia transmissão silvestre. A febre amarela é uma doença de transmissão urbana feita pelo Aedes aegypti. Então, a descoberta que o agente não era uma leptospira, que é o que estava mais na moda e em voga naquele momento, foi feita com inoculação de soro de pacientes que tinham tido febre amarela nesses grupos de macacos. E viram logo que também era possível isolamento de cepas de febre amarela, né? Naquela época não tinha os cultivos como hoje nós temos, em macacos, usando o macaco rezo, sobretudo. O Aragão, aqui nesse instituto, fez os primeiros experimentos mostrando que era possível isolar a partir de soro de paciente e macaco. E se continuar assim... A outra coisa também ajudou muito os macacos quando se determinou que era um vírus, que era um agente filtrável, que também foi inoculado em macacos, e os macacos foram infectados, diferente de outros animais, como, por exemplo, camundongos, vocês sabem, outros animais só se infectam, ou pelo menos fazem virulência, sintomas e tudo mais, quando inoculados por via intracerebral, por exemplo. Mas os macacos, não. Pronto, então agora eu já não sei mais onde aperto aqui. Enfim, os macacos, de modo geral, fazem viremia capazes de também infectar mosquito. Então, naquela ocasião, não só se descobriu que o macaco podia se infectar, podia se isolar vírus nele, mas também os macacos conseguiam infectar mosquitos, que a picada desses mosquitos infectava outros macacos, e fizeram um ciclo assim, de 19, 20 ciclos de macaco-mosquito, mostrando que o macaco era a fonte de infecção. Tudo isso sem se saber que a febre amarela tinha uma transmissão silvestre, né? E que os macacos também faziam lesão hepática, que os humanos faziam. Algumas das espécies faziam lesão hepática muito semelhante à que os humanos fazem, que é um sinal patognomônico, uma quase, né, da infecção da febre amarela. E se verificou já naquela época, usando macacos, que havia diferença de suscetibilidade, né, de virulência para os macacos. Por exemplo, um experimento feito na década de 40 mostrou que, usando cepas da África e cepas da América do Sul, mostraram, por exemplo, diferenças. E agora estou com medo de apertar o botão que está dando aqui. Diferenças, por exemplo, rezos, que são macacos asiáticos, né, com essa macaca, esses gêneros são asiáticos, portanto não tinham nenhuma relação com a febre amarela na África, e se infectavam muito bem e faziam sintomas e morriam fulminantes com o vírus da febre amarela africano, mas sofria menos, por exemplo, com os vírus sul-americanos e vice-versa, os macacos sul-americanos com os vírus sul-americanos. Então, os macacos foram fundamentais para se descobrir várias coisas na febre amarela. Então, isso é uma coisa já que faz com que os macacos, além de nossos sentinelas na transmissão, eles são animais muito importantes, né? O que nós vimos foi que, recentemente, o Brasil teve uma expansão da área de transmissão da febre amarela, que foi se expandindo de oeste para leste, até chegar recentemente na borda atlântica, né, como vocês estão verificando. Isso aqui é um mapa até do ano passado, que mostra como isso foi, mostrando em vermelho as confirmadas, né, e em azul as episootias, enfim, que foram, enfim, suspeitas e confirmadas, mostrando como houve uma evolução rápida em Minas Gerais, Espírito Santo, depois chegando no Rio de Janeiro e se expandindo muito rapidamente aqui. Isso foi uma coisa muito rápida. Aqui vocês veem, são dezembro, e aqui nós estamos no mês de maio, mostrando a situação dos macacos e humanos, né? Humanos em cima, os macacos aqui à esquerda. Que vírus é esse? Esse vírus é um arbovírus, portanto é um vírus transmitido por artrópode, que tem origem na África. Estudos de biologia molecular e filogenia mostram que na África tem uma variedade maior de genótipos do vírus, 5 genótipos, e apenas 2 na América. Isso aqui é uma amostra do que acontece na África, por exemplo, é um trabalho razoavelmente antigo, né? E aqui, no nosso continente, nós vemos que os genótipos sul-americanos, eles estão aqui
próximos do genótipo do oeste da África. Portanto, isso sugere que o vírus, e pelas análises filogenéticas de evolução do vírus, mostra que essa bifurcação, essa derivação aconteceu mais ou menos entre 400 e 350 anos atrás, o que coincidiria com a época do tráfico de escravo importante, e que veio junto com os escravos o mosquito Aedes aegypti, que se domiciliou há muitos anos atrás na África e que veio junto com os humanos trazendo o vírus da febre amarela e garantindo a implantação, primeiro nos portos da América, das Américas todas, desde os Estados Unidos até aqui na América do Sul, e depois se implantou um ciclo silvestre a partir desse ciclo urbano. Provavelmente humanos que foram infectados e adentraram a floresta, porque o mosquito Aedes aegypti é restrito ao ambiente doméstico, urbano, e raramente entra a 100 metros longe da casa para desovar, né? Então, estudos, esse aqui é um estudo feito pelo grupo do Gonzalo Belo, mostra que nós tivemos recentemente a formação de nova linhagem, chamada linhagem moderna, né? E os estudos mostraram que nessa linhagem moderna, o vírus que está circulando hoje aqui e que está causando essa epidemia, provavelmente veio de Trinidad, Venezuela, e se espalhou ao longo do tempo pela América e rapidamente, inclusive, porque mostra que a análise filogenética de amostras próximas aqui, algumas delas são bem mais distantes do que, por exemplo, amostras que vieram da Amazônia recentemente. Isso deve ter sido, provavelmente, humanos que se deslocaram em viremia e chegaram para ser um deslocamento tão rápido, né? Bom, então como é que se dá a febre amarela transmissão? Ela está por um ciclo silvestre, né? Na África, aquilo foi na África tropical se mantendo, entre macacos e mosquitos silvestres, né? E provavelmente se instalou um ciclo urbano, e na África nós temos também um ciclo intermediário de emergência. No caso, no Brasil ou na América, não tem esse ciclo. Já tivemos o ciclo urbano, que hoje nós não temos ainda até esse momento, nenhuma evidência de que haja transmissão urbana. Então, nos resta esse ciclo, que é o ciclo silvestre entre primatas não humanos e mosquito silvestre aqui no nosso continente. O que pode acontecer também, a transmissão, além dessa transmissão vertebrado-mosquito, vertebrado-mosquito, vertebrado, é a transmissão vertical. O vírus da febre amarela é capaz de ser transmitido verticalmente do mosquito, desde o Aedes aegypti também para Haemococcus, que foi um mosquito silvestre, ser transmitido da fêmea do mosquito infectado, onde o vírus disseminou para esse organismo a partir de uma replicação no intestino depois da alimentação sanguínea, e o vírus é capaz de aparecer em machos, filhos dessa fêmea infectada, e de fêmeas também, e, portanto, manter a transmissão, ajudar a transmissão, a manutenção da transmissão na natureza. Estudos antigos mostram, ou sugerem, e, por exemplo, a ausência de febre amarela durante muito tempo, por exemplo, na nossa região, sugerem que essa transmissão vertical talvez não seja tão eficiente durante muito tempo, ou seja, com a ausência de animais não suscetíveis, acaba se exaurindo, e o vírus, mesmo sendo transmitido durante várias gerações nos mosquitos, acaba se exaurindo ou acabando a transmissão numa dada área. Então, a transmissão pode ser dessa forma aqui. Quem são os vetores aqui? Os vetores silvestres são mosquitos. Os primários são do gênero Haemococcus, principalmente o Haemococcus antinomes, o Capricorne, que são mosquitos cuja espécie, as fêmeas são idênticas, a gente não consegue separar, e o Haemococcus leucocelenus. E secundários seriam os sabetes, são todos mosquitos muito bonitos, podem elogiar, são mosquitos azuis, com brilhos metálicos, verdes, espetaculares, e são mosquitos diurnos, que picam durante o dia e que se criam em buracos de árvore e algumas vezes em internodos de bambu, mas essencialmente internodos de árvore na copa da floresta. Portanto, não dá para erradicar. Se a gente conseguiu erradicar um dia a febre amarela urbana, com a vacina e com o combate e erradicação do Aedes aegypti da maior parte do continente, não vamos conseguir fazer isso com esses mosquitos, porque estão dentro da floresta, na copa das árvores, e os ovos, inclusive, são resistentes à dessecação, com exceção dos sabetes, né? São colocados dentro do oco de árvore, na parede do oco de árvore, a fêmea penetra ou joga o ovo dentro daquele buraco de árvore, e o ovo fica lá, num ambiente que às vezes a entrada é pequena, portanto, ali dentro é úmido e a evaporação é muito lenta. E ele consegue sobreviver, o embrião, durante muito tempo. E eles eclodem, portanto, são influenciados a população pelas chuvas, né? E pelas chuvas e as chuvas seguidas, com temporais, com intervalos.
que favorece com que o mosquito, os ovos eclodam. Há um crescente de eclosão dos ovos dos mosquitos, como, por exemplo, dos hemagogos, quando você vai imergindo com várias vezes. Ele emerge e depois sai. Como se a chuva tivesse enchido o criadouro, evaporado, vem a próxima chuva, enche de novo e vão nascendo larvas. Ou seja, não nascem todos os filhos da mesma mãe, ou de várias mães, daquele criador ao mesmo tempo, o que facilita a perpetuação da espécie. Mas, ao mesmo tempo, mostra que a chuva faz com que haja um pico de produção de adultos e, portanto, ajuda na transmissão. E os reservatórios, ou seja, vamos chamar melhor de hospedeiros amplificadores, aqueles que se infectam, que produzem uma viremia alta, geralmente durante uns 3 dias, que vai fazer com que os mosquitos que picarem esse animal se infectem. Então, na África são esses grupos, esses animais, eu tenho a impressão que os colegas podem dizer, talvez tenham surgido há mais de 20 milhões de anos e no continente africano, e o vírus, eu ontem consultando o Gonzalo de noite, disse assim, olha, Ricardo, no mínimo 2.000 anos o vírus da febre amarela deve ter aparecido. Portanto, eles já estão convivendo aí há bastante tempo na África. E esses macacos, eles geralmente não têm sintoma, quando tem sintoma tem uma febrinha e raramente morre de febre amarela. Ao passo que os nossos macacos do Novo Mundo, geralmente, quase todos se infectam, enfim, do que sabem em laboratório, e a grande parte dele sofre bastante com a infecção. Nós vamos ver alguns trabalhos aqui. Eu destaquei aqui 2 grupos, que são 2 grupos que são muito comuns aqui na nossa região, pelo menos além dos sapádios, dos macacos pregos e dos caliciados. Mas esses aqui são bastante frequentes, aparentemente são importantes. Bom, o Paulo fez uma lista. Se eu pudesse agora botar aqui um áudio que ele mandou para mim no sábado de manhã, dizendo, o áudio tem acho que 4 ou 5 minutos de duração, e dizendo uma lista do que ele queria que nós falássemos. Depois, não só isso, ele mandou uma lista meio escrita para a gente, para garantir. E eu não sei se eu consigo, por mais rápido que eu fale e alto, eu consiga cobrir tudo, mas eu estou tentando. Mas, Paulo, quem pode manda, que tem juízo obedece. Assim que a doutora Pedrina Oliveira dizia. Então, o que o Paulo falou algumas coisas que gera a epizootia e a enzootia. Então, em teoria, nós temos uma grande área enzótica de febre amarela correspondente à Amazônia brasileira, ou norte da América do Sul e parte da América Central. Essa área é uma área de produção de ondas de febre amarela que, aparentemente, os estudos do passado mostraram, vão se deslocando ao longo das matas de galerias ou das florestas que são de rios da bacia amazônica e depois passam para a bacia do Paraguai, Paraná e para as bacias daqui do Sudeste, e assim o vírus se propagaria. Por quê? Porque nessa área a febre amarela é enzótica. Significa, os macacos de lá já estão tendo contato com o vírus há muito tempo, não há é raro, geralmente a cada 14 anos tem uma epidemia de febre amarela e antes dessa epidemia aparecem umas epizootias. Então, há um certo, digamos, equilíbrio. E na nossa região a coisa não estava assim. Nós estamos mais de 70 anos sem ter sinal de que a febre amarela está circulando, digamos, na nossa região, essa parte do Sudeste mais próximo ao litoral que eu mostrei ali. Então, o que acontece é que quando ela é episótica, diferente do quando ela é enzótica, ela é caracterizada pela sazonalidade e a rapidez da disseminação. É o que nós estamos vendo aqui agora, não é? Essa coisa sazonal. Tivemos um pico ano passado que foi, digamos, entre janeiro e maio, e depois ela mais ou menos que desapareceu, depois voltou a aparecer no finalzinho de outubro, e depois agora está novamente essa sazonalidade e essa disseminação muito rápida. Geralmente não persiste numa mesma área por mais de 1 ou 2 estações de transmissão. Isso são dados muito fortes, feitos com os trabalhos no Brasil, em várias áreas do Brasil, nos anos 40, 50, também no Panamá, Costa Rica, assim por diante. Portanto, ela vai esperar uma próxima onda episótica, que vem, geralmente, da área enzótica. E ela é geralmente limitada aos meses mais quentes e chuvosos, ou seja, de novembro a maio, geralmente. Lógico que tem as exceções, mas o pico se dá geralmente em todas as áreas nessa época das chuvas e das épocas mais quentes. Então, e essas epizootias podem ser catastróficas, que é o que a gente está vendo e não quer que aconteça. Mas em termos de isolamento e caracterização de um vírus, que é o vírus que está circulando, a partir da amostra primeiro de macacos de
E depois, na análise de 12 amostras de macacos humanos, verificamos que havia uma assinatura molecular nesse vírus que está circulando, que não tinha sido encontrado jamais no vírus da febre amarela, com respeito a 9 mutações, das quais, elas são, 8 são colocadas em áreas importantes de replicação, do vírus, na NS3 e NS5, e mostramos também num trabalho que foi publicado agora semana passada, que o vírus veio, por exemplo, segundo as amostras que nós tínhamos aqui do Rio de Janeiro, que o vírus veio com uma velocidade de cerca de 3 km por dia, se aproximando em dois eixos principais, um eixo pelo interior, por trás da terra do mar, e outro eixo claramente pelo litoral atlântico, né? Se aproximando da área metropolitana. Então, isso é muito interessante, uma rapidez na disseminação e o vírus indo depois tomando duas áreas de transmissão no estado do Rio de Janeiro. O que nós examinamos naquela época, com a amostragem de 94 animais pré-epidemia, todos foram negativos para anticorpos. Aliás, era para uma medicina Paulatéria, da Human History, que realizou as PRNTs. Então, todos foram negativos. Não tínhamos evidência que tinha transmissão. Estamos avaliando o risco de transmissão. Então, seria elevado. Nossos macacos eram muito sensíveis. Fugios, e tudo mais. Depois, com a epidemia, nós temos nos municípios vários episódios eles já tinham mostrado também, alguns até com vários animais, 6, 7 animais que eram negativos e as episodias mostraram rapidamente a infectividade dos animais. Então, nós vamos um retrato de antes e depois, que é até difícil de ter, porque nós estávamos fazendo justamente investigação quando a febre amarela começou a aparecer aqui. Rapidamente, pelo patogenicidade, ela é diferente entre os animais. Alguns fazem lesão fugir das lesões hepáticas, uma vez parecida com o que acontece com os humanos. Os restos são muito sensíveis às várias utilidades, porque um ótimo modelo. E, por exemplo, os sapatos, raramente. Eles se infectam, eles podem desenvolver viremia e depois os sobreviventes vão ter imunes, não é? E fazer as corpos dos habitantes. Esse período, dessa carta que eu escrevi, se pressionou muito, não é? Em fatos, talvez em termos de fatos na área de Minas Gerais, os fugios foram dizimados pela epidemia que aconteceu em 1967. Aí eles voltaram lá 10 anos depois, de 46. Quando nós retornamos em fato, com um estudo intenso, praticamente não achou mais fugio também, né? E a epidemia de 45 para Catarina, na verdade, fez a mesma coisa. Então, isso mostra os fugios muito sensíveis, historicamente sensíveis. Uma carta para um coronel lá, na área da zona do canal do Panamá, para falar que já tinha uma mortalidade grande no Panamá, tinha uma diminuição da população de 37%, ele entendeu o que aconteceu lá, e aí o principal, que o doutor Dinho fez estágio com ele, falou, pelos 3 anos, fugir estamos atingidos e pode ser. Então, o que aconteceu no Brasil, nós temos hoje no mapa, que aconteceu com os macacos. É isso, nós temos que, basicamente, 32 ou 30% dos características e dos aloatas investigados até o eram os mais frequentes, encontrados com o vírus da febre amarela ou o diagnóstico positivo a partir de imunohistoquímica. Experimentos, eu mostrei só um exemplo aqui de experimentos de laboratório, com fugia muito difícil fazer os animais de laboratório, tem um número grande para se inocular, mas fizeram estudos grandes, experimentos em 170 tantos calibriques, que foram infectados, o Lerner, aqui no Rio de Janeiro, em 44, infectou com várias cepas, aqui para cima são cepas da África, e aqui para baixo cepas da América, e entre as duas retas aqui estão as cepas do Brasil. E vendo a diferença que o mostrou da mortalidade entre os macacos e os saguinos calificados inoculados com cepas, né? Até varia um pouco o inóculo, mas não é muito, né? Porque tem réplicas. E
tendo 91% de inoculado KP morreram, 88% morreram, 58% teve uma mortalidade alta dos caliprídeos com as cepas sul-americanas e muito baixa com a cepa asiática. Então, mostrando que o caliprídeo se infecta, os que recuperaram tinham de corpo, aqui, os que recuperaram tinham a imunidade, né? Não foram muitos que morreram. O que acontece, por exemplo, com a questão do espaço? Né? Esse é um trabalho feito em Ilhéus, que teve uma grande epidemia, ou epidemias seguidas na década de 40. Recente, e, por exemplo, nas plantações de cacau, assim por diante, mas menos frequente aqui do que nas matas mais estruturadas, mais velhas e tudo mais. E eles aqui, quando você olha a infecção, né, você vê que o percentual maior de calitrix com anticorpo são aqueles que estão nas matas, apesar de não ser onde eles são mais frequentes. Mostrando uma associação espacial entre aquela mata mais frondosa, mais antiga, do que nas áreas de plantação, área modificada da transmissão. Portanto, a transmissão está relacionada ao risco com isso aqui. Eu acho que a plateia não consegue ver de longe, mas o que eu quero dizer aqui é grupos de animais, um grande estudo feito no Brasil com anticorpo neutralizante em macacos. Esse primeiro são os macacos pregos. Esse é mais fácil de capturar, não é? Quer dizer, mais fácil, ele até arrebenta a gaiola e sai, mas eles entram na gaiola, são muito curiosos. Vem aqui, por exemplo, eu marquei por causa dos convidados aqui do Sérgio Lucena, né? Aqui o Espírito Santo, olha Santa Teresa não é? Essa área com uma elevada prevalência de macacos com anticorpos para a febre amarela. Né? Aqui também, olha, o Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, 5 animais eliminados, todos positivos. 3 rios, todos positivos. Nós tínhamos, nessa época, essa ocasião era nos anos 50, os trabalhos foram feitos na época de 40, mostrando os pregos em algumas áreas com elevada taxa de prevalência de anticorpo, mas não de mortalidade entre eles. Né? Aqui, já outros grupos de macacos, nós vamos ver aqui os aortos, que são o macaco da noite, que não combina o habitat dele com o dos mosquitos, basicamente 0 negativos. E outros grupos como ptecídeos, por exemplo, Samiri, também ptecídeos, aqui mostramos os calicebos, 30% aqui no Espírito Santo e em Minas Gerais, né? Aqui, ali são os aortos, né? Aqui são os aloatas, né? Com cerca de 20% no total. Aqui os calicebos, 33%, os apeles, 60%, e os bractérios, 14%. Então, eles se infectam. Eu vou terminar aqui agora. Bom, então eu vou terminar aqui, porque o Paulo pediu para eu falar algumas coisas sobre potencialidade de urbanização e sobre ações. Eu vou só pular para as ações, eu pulo a urbanização. Se quem quiser escutar, eu falo depois. As ações. Nós temos projetos aqui feitos por Biomanguinhos e o Centro de Hematologia do Rio de Janeiro. São experimentos que estão sendo conduzidos primeiramente com leucotécnicos crisomelas, que é o micodioma de cara dourada, para fazer avaliação de segurança e de imunogenicidade das vacinas, são diferentes abordagens vacinais, isso já está em curso. Isso me informou o Marcos Freire. E os aloata daqui, alguns que foram recolhidos por acidente e coisa mais, que estão aguardando a licença para serem testados. Isso é uma ação. A outra ação são as ações de vigilância, que nós temos que continuar fazendo, né? Com pesquisa em infecção viral através de procura do vírus ou de lesão dos macacos, prevalência de anticorpos neutralizantes, a gente não pode deixar de fazer isso agora e principalmente depois, para a gente saber como estará a nossa situação exótica ou de risco numa área para os macacos e para as pessoas também. E, paralelamente, a questão dos mosquitos, investigar a prevenção dos mosquitos, a infecção dos mosquitos e, sobretudo, sensibilizar e capacitar equipes municipais para poder ajudar nessa questão. Então, muito obrigado a todos aqui, nossa equipe trabalhando no campo, de dia e de noite, os macacos que ficam lá tirando fotografia, o Paulo nos empresta a máquina, entram na armadilha, ficam furiosos, e saltam e não entram na armadilha só para ser do contra. Muito obrigado. Obrigado. Bom, muito obrigado, Ricardo. Só para deixar ele mais tranquilo, ele cumpriu a lista, extrapolou a lista. Só ficou uma parte que é a questão do risco de urbanização, que a gente deixa para os debates.
Bom, eu peço desculpas por estar interrompendo. A gente combinou 20 minutos, ele usou meia hora, assim, muito bem usados. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui ao Centro de Estudos, né, à Sociedade Brasileira de Mastozologia, os colegas da Sociedade Brasileira de Primatologia. Já quero até retificar logo que eu não sou presidente da Sociedade Brasileira, é o Léo Oliveira que está ali. Né? Nesses tempos é complicado, né, pode achar que é golpe, essa coisa toda. Eu sou presidente do Conselho da Sociedade. Né? Bom, para tentar encaixar minhas contribuições aqui nos 20 minutos, o que eu fiz estrategicamente foi dar parcialmente as recomendações do Paulo, né? Mas só parcialmente. Eu acho que trago algumas contribuições aqui e depois a gente, né, pode continuar, né, no debate, que acho que é tentar privilegiar esse espaço na medida do possível. E o que eu tento trazer aqui, nessa apresentação, e me beneficiando muito, né, da aula do Ricardo, né, toda a revisão que ele apresentou, e também do que eu já suspeito um pouco do que o Serginho vai falar depois. Então, vou trazer algumas contribuições sobre as interfaces da febre amarela com a conservação dos primatas no Brasil. Primeiramente, né, eu nunca canso de compartilhar essa informação, que nós temos a maior diversidade de primatas do mundo. Né, o Brasil tem 150 táxons de primatas, todas as 5 famílias e os 22 gêneros de primatas neotropicais estão presentes no Brasil. A gente tem mais de 20% das espécies de primatas do mundo estão presentes no Brasil e quase 70% dos primatas neotropicais vivem total ou parcialmente no nosso país. E quase 60% são endêmicos, né, ao Brasil. O que nos dá um enorme orgulho, né, por essa enorme riqueza, mas também nos dá uma enorme responsabilidade de garantir a sobrevivência dessa rica diversidade de primatas. A gente ainda também não conhece plenamente essa diversidade, essa riqueza de primatas que a gente tem no Brasil, sendo que a gente tem descoberto, nos últimos 25, 30 anos, praticamente um táxon novo por ano, em média, a maioria principalmente na Amazônia. Né? Esses que estão destacados em amarelo mais forte aqui são táxons amazônicos, mas também alguns na Mata Atlântica, ou Caatinga. Né? Então, a gente ainda tem essa enorme riqueza e ainda não a conhece plenamente. Os primatas brasileiros, né, ocorrem em todos os biomas do país, como os primatas do Brasil, assim como todos os neotropicais, têm hábitos essencialmente florestais, eles se concentram nos nossos 2 principais biomas florestais, que são a Amazônia e a Mata Atlântica, mas também ocorrem nos demais biomas com ambientes florestais. Bom, e vamos falar um pouco, né, de ameaças aos primatas. Né? A principal ameaça aos primatas, assim como para a biodiversidade como em todo o mundo, é a perda de habitat. Né? Na Amazônia, a gente já perdeu cerca de 20% da cobertura florestal, principalmente ao longo do arco do desmatamento, sendo o principal vetor para isso a pecuária. Né? Mas também a gente tem numerosos projetos de infraestrutura, né? Rodovias, que são um fator determinante para a intensificação do desmatamento, ferrovias, hidrelétricas, então uma série de empreendimentos e fatores aí que estão colocando maior pressão sobre o hábitat dos primatas na Amazônia. E na Mata Atlântica, a gente já conhece bem esse caso, né? A gente já perdeu cerca de 90% da cobertura florestal original, desde o início da colonização europeia, em 1500, e é uma região de alto endemismo, né? A Mata Atlântica. A gente tem 2 gêneros endêmicos, emblemáticos, né? Micos-leões e muriquis, e 70% das espécies de primatas que ocorrem na Mata Atlântica estão ameaçadas de extinção, né? Muito em função dessa perda de hábitat histórica. Mas não só a perda de hábitat ameaça os nossos macacos, também a fragmentação, a gente costuma colocar junto, né, perda e fragmentação de hábitat, mas perda tem uma série de consequências e a fragmentação uma série de outras consequências, obviamente relacionadas. Né, não vou entrar muito nisso aqui. A gente também tem perda de qualidade de hábitat, não só extensão, mas, por exemplo, o corte seletivo elimina
algumas espécies que às vezes são recursos importantes para os macacos, a caça para diversas finalidades, a apanha para criação como animais de estimação ou tráfico, coleções particulares no exterior, ou mesmo tráfico para pesquisa biomédica também. Algumas ameaças relacionadas à urbanização e aos empreendimentos de infraestrutura, como eletrocuções, atropelamentos, as doenças, né, como a febre amarela, que vai ser nosso foco aqui, e também espécies invasoras. Aqui a gente tem um caso no Rio bem preocupante, com o Calitrix aurita, né, com invasão do Calitrix jacus e penicillata, que não só competem por recursos, mas também hibridizam com a espécie nativa ameaçada de extinção. Então, é um cardápio bem diverso de ameaças que a gente tem para os nossos macacos. E dando um foco agora maior na questão do impacto da febre amarela, a gente tem, na verdade, ainda pouca literatura, poucos dados consolidados que nos tragam realmente dados fortes, assim vamos dizer, sobre o impacto que a febre amarela tem sobre os macacos, impactos diretos, né, sobre os macacos. Então a gente tem poucos estudos. Eu trago aqui 3 exemplos, todos eles relacionados ao surto de 2008 e 2009. Então, por exemplo, na Argentina, no nordeste da Argentina, em Misiones e foi Corrientes também, eu acho, Misiones e Corrientes, a gente teve aqui mais de 60 óbitos registrados de primatas em populações extremamente pequenas. Então, 60 pode ser um número não muito grande, alto, mas para considerar o tamanho populacional dessas populações de bugio, tanto preto quanto ruivo, nesses pequenos fragmentos, foi algo bastante trágico e levou várias dessas populações a praticamente extinção local. Tá? Depois a gente teve o estudo do Marco Almeida e colaboradores, lá do pessoal do Rio Grande do Sul, que reportou que em poucos meses, né, de outubro de 2008 a junho de 2009, foram detectados mais de 2.000 macacos mortos, né, reportados, e dos que foram investigados, dos casos investigados, em quase 70%, né, ou seja, em 200 animais se comprovou que tinha sido em função da febre amarela. Né. Então aqui a gente tem os gráficos de casos reportados, investigados e confirmados, né? Não está muito bom o gráfico, mas... E aqui a gente tem um mapa parecido com o que o Ricardo tinha apresentado antes, sobre a expansão, né? Começou num pequeno município lá no noroeste do Rio Grande do Sul, primeiro caso, e aí em 9 meses, como se espalharam os casos de febre amarela em macacos no Rio Grande do Sul, né? Em pouquíssimos meses. E depois um estudo também que a gente fez focando em unidades de conservação, o impacto da febre amarela sobre populações de primatas em unidades de conservação, e em uma delas a gente detectou a extinção ou quase extinção local dos bugios. Né? Então, é só para trazer assim, algo do que já tem alguns outros estudos que mostram os impactos reportados, muito menos investigados. Muitos dos casos que são reportados, né, os casos suspeitos de epizootias, né, aquelas notificações de casos suspeitos de epizootias, que são muitas vezes interpretados pela mídia ou até mesmo por colegas como mortes de macacos por febre amarela, é completamente equivocado. Né? A gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso. Mas então tem uma grande dificuldade a gente verificar o real impacto direto que a febre amarela tem sobre as populações de macacos. Né? Então a gente percebe em alguns lugares um declínio populacional, mas isso baseado em entrevistas. Nunca, eu acho, foi feito realmente um antes e depois em termos de densidade populacional. Alguns casos de extinções locais mostram que tem esse impacto, mas ainda é pouco o que a gente tem consolidado na literatura sobre o que os macacos sofrem, né, com a febre amarela. Acho que agora, por exemplo, iniciativas como
que o Serginho está liderando lá no Espírito Santo, vão nos trazer informações um pouco mais fortes sobre isso. Agora, a gente sabe que alguns táxons são mais suscetíveis e a gente detectou extinções locais e declínios populacionais. No surto de 2008 e 2009, o mais afetado deles foi o bugio ruivo, né, o Alota guariba clamitans. E é interessante que, poucos anos depois, em 2012, a gente fez a avaliação do estado de conservação de todos os primatas brasileiros e o bugio ruivo, que não era considerado ameaçado de extinção, ele entrou na lista como vulnerável, sendo um dos subcritérios utilizados o das mortes em decorrência da febre amarela. O bugio ruivo é um dos nossos 35 primatas brasileiros ameaçados de extinção. A maioria se concentra, né, ao longo do arco do desmatamento e ao longo da Mata Atlântica, motivos óbvios que a gente já comentou. Agora, nesse contexto aqui, o que é interessante é que, e preocupante, é que esses táxons altamente ameaçados aqui da Mata Atlântica, que vêm sendo ameaçados, impactados por todas aquelas ameaças e vetores que a gente comentou agora há pouco, estão ilhados em pequenos fragmentos, são pequenas populações isoladas, e a febre amarela, nesse caso, então, pode ser o tiro de misericórdia nessas populações que já são muito reduzidas. Então, isso que nos preocupa muito sobre essa chegada, digamos assim, esse avanço da febre amarela sobre a Mata Atlântica. Daí, aqui, os 6 primatas que foram considerados no nível mais alto de risco, né, criticamente em perigo. 3 são amazônicos, 1 da Caatinga e 2 da Mata Atlântica. Né? E o que mais nos preocupa aqui é que o bugio ruivo do norte, o Alota guariba, uma subespécie que é considerada entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo, ele é justamente o táxon irmão do clamitans, que foi tão ameaçado no surto de 2008 e 2009, e é uma espécie que realmente tem umas 2 dezenas de localidades de ocorrência, com populações, às vezes, de 1, 3 indivíduos, 8 indivíduos, populações muito reduzidas. Né? Então, nos preocupa muito, é um dos táxons que mais nos preocupa com essa chegada da febre amarela nessa região. Uma das principais estratégias para a conservação da biodiversidade, dos primatas particularmente, é a proteção de habitat por meio de unidades de conservação. Né? E que realmente é uma ferramenta, uma estratégia bastante efetiva para várias daquelas ameaças, perda de habitat, fragmentação, muitas vezes caça, apanha e assim por diante. Mas para algumas ameaças, como a febre amarela, a unidade de conservação praticamente não resolve nada, né? Não contribui muito. E aí a gente tem um conjunto de outras estratégias, esse mapa até está desatualizado, que são os planos de ação nacionais para a conservação de espécies. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos alguns de vocês. A principal desatualização aqui é que a gente, no ano passado, formulou o plano de ação para os primatas amazônicos, que cobre, então, a gente tem todos os primatas brasileiros ameaçados de extinção cobertos com estratégias para sua conservação, seja por meio de unidades de conservação ou por estratégias para além das unidades de conservação também, nos planos de ação nacionais para a conservação. E é interessante que nesses planos de ação, cada vez mais estão sendo incorporados estudos ou ações que podem ajudar a compreender e prevenir os impactos não só da febre amarela, mas de outras doenças, né, como acontece, por exemplo, com o sauim de coleira na região metropolitana de Manaus, com todos aqueles igarapés contaminados, etc. e tal. E nos primatas amazônicos foi incorporada uma linha principalmente direcionada à febre amarela, e agora daqui a 2 meses a gente vai estar elaborando o plano de ação nacional para a conservação dos primatas da Mata Atlântica, e muito provavelmente nós vamos estar traçando alguma estratégia para compreender e
na medida do possível, prevenir os impactos da febre amarela. Falando aqui um pouquinho sobre a atuação do CPB, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do Instituto Chico Mendes, a gente atua com eventos de epizootias em primatas desde 2004, quando a gente ajudou a integrar um grupo de trabalho para investigar uma epizootia de saguis em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Não foi comprovada a febre amarela. Também ajudamos a compor, nessa mesma época, grupos de investigação na Serra da Capivara. Teve alguma mortalidade lá de macacos prego, também não foi comprovada nenhuma arbovirose. Também não foi comprovada nenhuma arbovirose. E a partir de então a gente começou progressivamente a intensificar essa colaboração com o Ministério da Saúde, principalmente com o grupo técnico de vigilância das arboviroses, o GT-Arbo, que o colega Alessandro Romano coordena, né? Então passamos a participar das reuniões anuais sobre a febre amarela, a gente passou a integrar as equipes para treinamento e capacitação de técnicos, secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Então como se faz uma captura de macaco adequadamente, como se faz a soltura, como, enfim, ou seja, tudo que garanta o bem-estar dos macacos, né? Na medida do possível evitar a captura de espécies ameaçadas ou fazê-lo de uma forma ainda mais segura, né? Para tentar reduzir ao máximo os impactos desse trabalho de vigilância em saúde sobre as populações nativas de primatas, né? Silvestres de primatas. E também a gente tem atuado, a gente integra a equipe técnica de referência nacional da febre amarela e atuamos diretamente em investigações, com capturas, exames clínicos, coleta de material biológico de primatas, e também a gente ajuda bastante, tenta ajudar bastante na medida do possível. As imagens que chegam muitas vezes não são as melhores para identificar os táxons envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados de febre amarela sobre primatas. E, recentemente, numa revisão do regimento interno do ICMBio, foi incorporado nas nossas atribuições do CPB a atribuição de executar atividades de apoio à vigilância em saúde nos casos de epidemia envolvendo primatas. Então, isso é atribuição nossa, né? Vocês sabem que nos órgãos públicos a gente só pode fazer aquilo que expressamente está dito que a gente deve fazer. Então, agora isso aqui está expressamente colocado como uma atribuição nossa do CPB. Isso era tudo uma parte mais introdutória, que comeu quase todo o meu tempo, mas eu queria agora comentar um pouco sobre como a gente tem se organizado, ou tentado se organizar, para entender melhor e prevenir, na medida do possível, os impactos da febre amarela sobre os macacos, né? Isso foi fruto de um pequeno planejamento, fruto de uma oficina interna que a gente realizou com a equipe do CPB, derivado do quê? De que desde o fim de 2016, início de 2017, começaram a chover demandas para a gente, da mais variada gama que vocês possam imaginar, mídia, órgãos de saúde, colegas de órgãos ambientais estaduais, municipais. Fecha o C ou não fecha o C, o que o macaco tem a ver com isso, não sei o quê, quais espécies mais impactadas. E aí, quando eu me dei conta, a gente se deu conta lá, a gente estava toda a equipe envolvida num maremoto de atendimento espasmódico de demandas. Então, peraí, vamos organizar esse negócio, porque nós temos várias outras coisas também para fazer e temos que atender adequadamente a isso. Então, qual foi a nossa pergunta inicial na nossa oficina interna? Basicamente, a febre amarela do ponto de vista dos macacos. Eu até ri quando eu recebi o convite aqui para participar. Porque nosso negócio são macacos, né? Saúde pública é com os órgãos de saúde, com as devidas parcerias e interfaces. Mas a nossa questão aqui é a conservação de macacos, conservação de primatas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender ou atuar sobre é sobre os impactos diretos. Se possível, entender e atuar sobre isso. Mortes de macacos por febre amarela. Depois, impactos indiretos, aqueles casos das agressões, né? Mortes, assassinatos, né, de macacos em função do medo, da desinformação da população, pelo medo de se contagiar diretamente pela proximidade com os macacos, né? Então, são impactos indiretos da febre amarela.
Depois as questões relacionadas à pesquisa, né? Como a gente desenvolve pesquisas, tem parceiros que pesquisam diversas questões relacionadas aos macacos, vou detalhar mais daqui a pouco, mas também a gente emite as autorizações para pesquisa via CISBio, então é um aspecto importante que a gente tem que prestar atenção. E por último, né, o quarto eixo, as unidades de conservação. Né? Nós estamos no mesmo órgão, o ICMBio, que coordena as 320 e tantas unidades de conservação federais, que cobrem cerca de 10% do nosso território nacional. Então, a gente também tem que ter uma atenção com relação às unidades de conservação. Então, a gente começou a pensar, para cada um desses eixos, que produtos e serviços a gente teria que oferecer, deveria ou tentaria oferecer para contribuir nessa questão. Com relação aos impactos diretos, o primeiro passo é o diagnóstico, é entender melhor quanto é esse impacto, né, que magnitude tem esse impacto, né, da febre amarela sobre os macacos. Que taxons estão afetados ou mais afetados, aonde, especificamente, se tem unidades de conservação, né, que representam aquelas áreas tão importantes para a conservação dos macacos, se tem populações dentro de vocês que estão sendo afetadas, quantidades, né, porque às vezes você pensa, são milhares afetados, tu vai ver, não são milhares, enfim, são menos. E confirmações, né, dentro daquela linha, que caso notificado não necessariamente é investigado, e dos casos investigados não necessariamente são confirmados. Né. Então, isso nos ajudaria, né, nos ajuda a compreender melhor os impactos diretos da febre amarela sobre os primatas. E, claro, que isso tem uma relação muito íntima com todo o trabalho de vigilância de epizootias desenvolvido pelos órgãos de saúde, capitaneados pelo Ministério da Saúde e em rede com os órgãos estaduais de saúde. Nesse campo também, a gente trabalha fortemente no treinamento, então a gente integra as equipes para treinar, capacitar as instituições estaduais, municipais, para, por exemplo, tentar que cada vez mais seja feita uma adequada identificação taxonômica dos animais que são encontrados. Se a gente vai analisar lá a planilha de casos notificados, suspeitos de epizootia, de febre amarela, mais da metade, tá lá, macaco, sagui, né? Macaco prego. Macaco, bom, quando tem macaco prego ou sagui já é uma... legal, pelo menos a gente já desconfia do gênero. Mas quando tá lá macaco, e às vezes está em branco o campo também. Né? Então, esse treinamento inclui essa parte também, porque com isso a gente consegue ter um melhor diagnóstico e entender melhor esses impactos. Outra questão, outro serviço que a gente tenta oferecer são recomendações para a proteção das populações de primatas não humanos. Então, por exemplo, questão de manejo, né? Orientar o pessoal dos CETAS, né, dos Centros de Triagem de Animal Silvestre, para que não levem um animal, não transfiram um animal, né, ao zoológico, instituições veterinárias, não transfiram um macaco de uma região onde tem circulação do vírus da febre amarela para outra região onde não tem, porque tu pode estar levando, né, o vírus, né, eventualmente. Então, em épocas de surto, evitar ao máximo grandes movimentações de macaco aí, uma recomendação. Tá. Eu vou tentar usar meus 10 minutos agora, tá? Meu backup, meu tempo. A outra recomendação que, enfim, nunca foi seguida e precisaria de uma grande articulação política para isso, seria, por exemplo, proteger populações. Então, vou dar um exemplo aqui. Superagui. Superagui, até onde a gente sabe, não circula o vírus da febre amarela, não temos casos. Temos 2 espécies ameaçadas, o bugio ruivo e uma mais ameaçada e endêmica de lá, que é o mico-leão de cara preta. E então, de repente, a gente poderia fechar esse parque para visitação para evitar que pessoas não vacinadas entrassem e levassem o vírus da febre amarela para essa região. Então, é um pouco o inverso daquilo que se fala, fechar parque para proteger as pessoas. Né? Não, vamos fechar parque para proteger os macacos. Né? O outro exemplo que eu usava para isso era Ilha Grande, mas Ilha Grande já parece que alguém já levou e, né, já tem bicho morrendo lá por conta da febre amarela. Então, só que isso depende de vontade política. Né?
fechar uma unidade de conservação para proteger macaco, né, um parque nacional, por exemplo, é algo que precisa vontade política. E que mais que a gente poderia fazer para proteger os macacos da febre amarela? Vacinar. Né? Vacinar, só que para isso a gente precisaria primeiro ter uma vacina desenvolvida, o Marcos e a Piscinati, o pessoal estão quase lá, né? Apesar de terem nos desmentido na matéria lá, mas tudo bem, se a gente já sabe depois. Então, a vacina desenvolvida está quase lá. Segundo, segunda questão relacionada à vacinação. Será que, para a saúde pública, é interessante vacinar populações de macacos? Ou seja, diminuir o papel de sentinela deles? É uma questão. Outra questão. Quais são os custos operacionais envolvidos na vacinação de macacos? Né? E aí eu trago um exemplo, até gostei. Depois eu quero até pedir aquela foto última da tua apresentação do Calicebus pulando a armadilha, né? Porque se alguém souber um método seguro, eficaz e em grande escala de capturar Calicebus, estou aceitando, porque faz uns 15 anos que eu estou trabalhando nisso e para pesquisa genética, clínica e tal, e não estamos conseguindo. Outros bichos, macaco prego, sagui e tal, com armadilha funciona bem. Os de maior porte, muriquis, aluata com zarabatana ou dardos anestésicos, funciona legal. Agora, o Calicebus, por exemplo, não entra nas armadilhas só por acidente, um ou outro caso isolado. E com dardos anestésicos a gente tem testado, mas também tivemos perdas, hemorragias, tal, porque são animais de 1 quilo, né, pequeno porte. Então, enfim, uma das coisas que a gente poderia fazer com relação aos impactos diretos, que seria a vacinação, tem essa série de problemas envolvidos e fica aqui para debate, que eu sei que é um dos temas que tem sido bastante abordado aí nesse surto atual. Só para dar uma ilustrada aqui, por exemplo, a gente tem apoiado para tentar imprimir esses impactos diretos aqui, a identificação taxonômica, às vezes dá... Esse aqui? Bom, tu que trabalhou com Calitrix aí, tá? Bom, aí tem outra questão, né, esse diagnóstico, já falei do caso do bugio ruivo, no caso do Flavícer, particularmente, a gente está bastante preocupado também, porque é um sagui ameaçado de extinção, que a população dele de Caratinga, né, uma RPPN, foi praticamente extinta localmente, né, e assim temos outros táxons, Calicebus personatus, ameaçados tal, que já tem comprovação de que foram sapágios nigritos que tem comprovação que foram afetados no último surto. A capacitação, não vou detalhar muito isso aqui, vamos para os impactos indiretos. Então, primeira coisa também o diagnóstico. Né? Aparece na mídia lá, milhares de macacos mortos, aí o pessoal nos liga, o pessoal está matando todos os macacos aqui. Tá, mas qual macaco, quantos efetivamente foram mortos, aonde... para tentar entender realmente a magnitude desses impactos indiretos, né, da perseguição, a apanha e tal, do envenenamento, os apedrejamentos de macacos em função do receio de contaminação com a febre amarela. Então, nós estamos tentando trabalhar nesse diagnóstico, mas é muito difícil, porque a agressão à morte de macacos é um crime ambiental, então é muito difícil acessar essa informação precisamente. Outra linha que a gente tem trabalhado é a comunicação. Então, tentar... disseminar o verdadeiro papel dos primatas no ciclo da febre amarela e os impactos que eles sofrem em função da febre amarela. Né? E também fazer essa comunicação que, em última instância, além de tu estar perdendo teu sentinela, teu anjo da guarda, como diz o Bica, a gente está... É um crime ambiental. Né? Tu agredir macaco, matar macaco. Então, nós temos trabalhado forte nessa linha de comunicação e algo que ainda está muito incipiente, que é tentar uma articulação para coibir com os órgãos de fiscalização ambiental, né? Só que para isso a gente precisa ter um bom diagnóstico para ajudar a orientar essas ações de fiscalização, né, quando tem agressões ou mortes de macacos em função disso. Aqui um pouco também umas ilustrações. Né? A lei da febre amarela faz moradores matarem macacos,
surto provoca caça ao bugio, enfim, toda essa série de impactos indiretos da febre amarela sobre as populações de macaco. Aqui um pouco do nosso trabalho em comunicação, a parte mais, digamos, proativa, da gente circular, como é que chamam? Memes, né? Essas figurinhas aí pela Facebook, WhatsApp, etc. e tal, essas mídias sociais. Notas nos nossos sites, né, do ICMBio, Ministério da Saúde, do Meio Ambiente. Uma nota que a gente fez com um conjunto de instituições muito importantes em primatologia, divulgamos para a mídia em geral, passamos, né, alertando sobre o risco e o papel que os macacos têm nesse ciclo. E aqui também um pouco, não só proativo, mas responsivo às demandas da mídia, né, tanto nacional quanto internacional, sobre os impactos que a febre amarela está causando nas espécies de macacos do Brasil. No campo da pesquisa, uma das linhas é tentar aproveitar, apesar de ser triste a gente falar disso, mas tentar aproveitar essa grande mortandade e toda essa mobilização pela coleta de amostras para investigar a suspeita da febre amarela, para tentar ver se é ou não febre amarela, mas para a gente coletar amostras para estar também fazendo outro tipo de investigação, né? Como eu mostrei naquele primeiro slide, a gente ainda não conhece plenamente a nossa diversidade de primatas. Tem animais que a gente sabe que foram coletados por órgãos de saúde de regiões nunca antes amostradas para trabalhos de biodiversidade, né? E que essas amostras foram perdidas, né? Então, comprovou, descartou a febre amarela e o animal foi descartado, né? E a gente não tem uma amostra para fazer estudo filogenético, filogeográfico, inclusive que podem nos ajudar a entender melhor se nós temos linhagens que são mais suscetíveis ou não à febre amarela, até para ajudar a entender melhor isso. Dentro disso, dentro da nossa parceria com o Ministério da Saúde, a gente está incorporando no Manual de Vigilância de Epizootias um protocolo para coleta de amostras, para estudos genéticos, né, então tentar melhorar isso. Também a gente tem autorizado pelo CISBio, né, diversas pesquisas, desde os últimos 5, 6 anos, desde o surto, né, chikungunya, zika, dengue, agora a febre amarela, tem aumentado enormemente. Eu ainda não fiz essa análise detalhadamente, mas dá para perceber um aumento enorme, exponencial, das pesquisas, da solicitação para pesquisas sobre isso com macacos, né? Então a gente tenta, na medida do possível, orientar para que o pesquisador tenha uma solicitação adequada para que seja autorizado essa pesquisa. E também nós temos apoiado, na medida do possível, o desenvolvimento da vacina, né? Não diretamente, mas indiretamente. Conversamos, né, com o PSINAT, o CPRJ e com alguns outros colegas sobre as possibilidades. Tá. E estou encerrando aqui. O Banco de Material Biológico, CISBio, não vou entrar em detalhes. Por fim, para as unidades de conservação, o que a gente tem feito, então, são informações técnicas, né, para informar os colegas sobre quais são, por exemplo, as espécies de macaco ameaçados que estão nas UCs e em áreas que estão afetadas pela febre amarela, e também orientando os colegas, né, das unidades de conservação, prestadores de serviço, pesquisadores assim por diante, sobre a necessidade de se vacinar, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. E aqui um caso interessante, já para encaminhar ao fim, é que tem se falado muito sobre fechar unidades de conservação, parques, principalmente para visitação em função da febre amarela. Mas, salvo engano, eu não vi nenhum comunicado, nem do Ministério da Saúde, nem de nenhum órgão de saúde orientando isso. A orientação é geral para se vacinar em áreas de circulação do vírus, nas áreas recomendadas para vacinação. Mas, especificamente para a unidade de conservação, né, não nos chegou nenhum comunicado do Ministério da Saúde, por exemplo, dizendo assim, ICMBio, dá uma força aí para a gente, né, nessa questão de saúde pública, melhorar, e então é interessante fechar a visitação nas UCs. Não chegou nada disso, né? E aí o que a gente fez foi uma consulta ao Ministério da Saúde. Bom, aqui são as informações técnicas para os colegas das UCs, e a gente fez então o ICMBio fez uma consulta ao Ministério da Saúde, há 1 ano atrás exatamente, né, perguntando, olha, vocês orientam, qual a orientação de vocês com relação à visitação de unidade de conservação e tal?
Eu parto do pressuposto, e isso é uma posição pessoal minha, que se fosse verdadeiramente importante em termos de saúde pública, né, acho que os órgãos de saúde teriam feito essa recomendação. Enfim, mas é um tema também para discutir. Então, mais ou menos esse é o esquema resumido, né, do que a gente pensou que a gente pode estar atuando em termos de produtos e serviços para entender e prevenir, na medida do possível, os impactos diretos e indiretos da febre amarela sobre os nossos primatas. Né? Aqui a figura já resumida, organizada. E a gente fez também um exercício, que eu não vou entrar em detalhe, sobre quais seriam nossos clientes, tanto internos quanto externos, para cada um desses produtos, de forma a poder direcionar isso de forma adequada. Né? E isso tudo está bem organizadinho, só que o produto da nossa oficina foi esse aqui, né? É rabiscado e tal, mas é assim que a gente foi construindo a nossa ideia. Né? Aqui é a nossa equipe do CPB, né? E por enquanto é isso, estou à disposição. Obrigado, Leandro. Desculpe ficar incomodando toda hora, vou interromper. Então, agora, por favor. Bom, pela previsão aqui, então, se o Sérgio usar os 30 minutos, nós vamos acabar exatamente ao meio-dia. Né? Então, a gente vai ter que prorrogar um pouquinho, peço paciência de vocês. As perguntas, o debate vai ser bastante interessante, eu imagino. Pelo meu relógio é 11h40, tá? Vai acabar meio de 10, então. Bom dia, gente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, eu me sinto muito honrado. Agradecer à Sociedade Brasileira de Masologia, em nome do Paulo Sérgio D'Andrea, por intermédio dele, e agradecer ao Instituto Oswaldo Cruz. Né? Queria cumprimentar também o presidente o Leonardo, presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, nosso colega, que está aqui presente, o Leandro, nós já cumprimentamos. É uma honra muito grande, especialmente dada a qualificação dessa plateia. Né? Tem vários amigos, colegas e pessoas de diferentes instituições aqui, que eu me sinto muito honrado porque sei a história dessas pessoas na área da ciência brasileira, na área da biologia, e é muito honroso para mim estar aqui. Bem, quando eu vi o título da mesa redonda, eu fiquei pensando, eu acho que o que melhor poderia expressar como que, ao ponto de vista do macaco, é essa cara desse macaco aqui, né? Porque eu falei, como que eu posso incorporar o ponto de vista do macaco para falar para as pessoas? E eu acho o seguinte, o que nós estamos vendo pela febre amarela silvestre é extremamente aterrorizante para os macacos quando a virose chega na mata onde eles habitam. Então, o único ponto de vista deles é pasmo, né? Começa a morrer todo mundo em volta, daí a pouco é você que adoece, morre também, um ou outro sobrevive. Então, é uma coisa dramática. Mas, por outro lado, eu pensei o seguinte, o Darwin falou que nós somos macacos africanos. Né? Então, eu acho que eu posso falar o ponto de vista de um macaco aqui também. Né? Já que, considerando não neotropical, né, nós somos macacos africanos. Já foram faladas várias coisas, eu conheço já o trabalho há muito tempo do Leandro Jerusalimsky, belíssimo trabalho do Leandro à frente do CPB e da primatologia brasileira. Agora não posso deixar de citar que eu não conhecia o Ricardo pessoalmente, só de trabalhos, ouvi falar, ou de entrevistas, e fiquei realmente muito bem impressionado com a sua apresentação aqui. Eu falei, eu acho que eu vou só participar do debate, eu não preciso falar mais nada depois do Leandro e o Ricardo, de tudo que eles falaram. Mas então eu falei o seguinte, me sobra tocar o dedo de alguns pontos que eu acho meio nevrálgicos, assim, que precisa ser chamado a atenção. Eu queria começar falando justamente disso aqui, né? Mobilidade e dispersão da virose, né?
O Ricardo já falou, ao que tudo indica, o vírus veio da África, né, do oeste da África para as Américas, trazidos pelos humanos, que também trouxeram junto mosquitos, né, e o vírus. Então, nós temos nesse processo aí, o agente humano tem sido, desde os primórdios, um elemento extremamente importante nesse processo. Já foi citado aqui também, o Ricardo falou muito bem, todo mundo já está cansado de saber, pelo menos no nosso meio, o que é o ciclo urbano, o que é o ciclo silvestre, mas o que a gente não está muito acostumado a falar, conversar, é o tal do ciclo intermediário. Eu já vou adiantar uma coisa que eu citaria lá na frente, que é o seguinte, né? Recentemente o pessoal do Evandro Chagas publicou a infecção do Aedes albopictus na natureza pelo vírus da febre amarela. Já foi publicado, inclusive, com a participação da equipe daqui, de que em laboratório o Aedes albopictus é um mosquito potencialmente transmissor, né, do vírus da febre amarela, não só que ele tem o vírus no seu intestino ao sugar um primata infectado, mas que ele pode também transmitir. Isso já vem de algum tempo, esses estudos. Claro que foi detectado na natureza. O Ricardo tem aí na mão, o IOC, um material que vale ouro, né, que é os mosquitos coletados na Grande Vitória há um ano atrás, né? Justamente porque o surto de febre amarela silvestre entrou nas metrópoles brasileiras, em Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Essa é a grande novidade desse surto de febre amarela que vem desde 2016 para cá, né? A urbanização do ciclo silvestre. Uma vez eu falei isso, o pessoal ficou, olha, você não pode falar isso na imprensa, que pode dar a impressão que é febre urbana, febre amarela urbana. Agora, que eu saiba, a não ser que vá sair daqui a semana que vem na Science, que eu saiba, não sabemos direito ainda quem é que está transmitindo a virose para os macacos nesses ambientes urbanos. Às vezes é periurbano, né? O Ricardo sabe melhor do que eu, o Emagogo, o Sabete também estão nessas matinhas, que estão aí, Floresta da Tijuca, etc. Provavelmente, porque certamente estão lá na Ilha Grande, mas está cheio de Aedes albopictus por aí, e tem outros Aedes também, peniorríncos, etc., que estão nessas regiões periurbanas. Só para provocar o Ricardo, que eu falei essa questão até agora, e a gente vai passar para... Aliás, é importante eu citar o seguinte, eu não sou especialista em febre amarela, ao contrário do Ricardo, tá, que entende desse assunto há muitos anos. Eu não entendia nada de febre amarela até janeiro do ano passado. Tá? Então, esse assunto caiu no meu colo, assim, né, como primatólogo, né, Leandro? Da noite para o dia, e comecei a ser procurado pela imprensa e comecei a ter que ler alguma coisa e ir atrás para poder dar uma satisfação. Mas com a antiga febre amarela, o nosso tema é febre amarela silvestre, porque esse interessa ao ponto de vista dos macacos, né, Leandro? Com a antiga febre amarela silvestre na verdade, a gente não sabe nas Américas, né? Eu suponho, Ricardo, que seja praticamente tão antiga quanto a urbana. Tá? Eu acho muito pouco provável que tenha havido ciclo urbanos séculos nas Américas, porque a febre amarela pode estar aqui há 400 anos, tá? Que tenha havido séculos e que não tenha os mosquitos silvestres contraídos. Por quê? Porque os escravos vieram para aqui e eram colocados dentro das matas, derrubar mata para plantar cana, para fazer, desde a América Central do Sul. Então, há muito tempo, provavelmente, só que o registro disso não existe. Isso aqui é interessante, né? Esse livro é fantástico, Daí Franco, várias pessoas aqui do IOC com certeza já leram, né? Mas quem não é da área, leia. História da febre amarela no Brasil, embora ele seja de 69, ele é muito bacana. E ele fala, por exemplo, que o grande naturalista Alexander von Humboldt já citou o que poderia ser a febre amarela na Venezuela em 1700, febre amarela silvestre na Venezuela em 1799, que estava as pessoas adoecendo desse processo lá. O registro mais antigo que eu encontrei, pode ser que o Ricardo, alguém aqui tenha mais antigo, de que se refere a macacos com febre amarela, macacos sentinelas. Aqui é o primeiro que eu via isso, porque é o seguinte, publicado no The Lancet em 1914, Andrew Balfour, ele fala que na Ilha de Trindade, os negros velhos já falavam que eles sabiam quando ia ter um surto de febre amarela, porque eles, antes disso,
tempos antes, viam os macacos, os guaribas vermelhos mortos nas árvores. Eles, às vezes, morrem e ficam pendurados. Nós temos foto disso aí lá em Caratinga. Então, esse registro é realmente bastante antigo, uma reportagem sobre isso. Depois é o seguinte, Adolfo Lutz, nas andanças dele pelo interior de São Paulo, Emílio Ribas também, já descreveram, né, já em 1929, eles publicaram, Adolfo Lutz falou disso, publicou bem depois, mas foi ainda no século XIX, ele encontrou trabalhadores que trabalhavam no interior da floresta, doentes de febre amarela, em área que não havia, na época, Lutz, o Aedes, né, na época, como era o nome dele mesmo? Estegomia, exatamente. O Aedes, estegomia. Só que, oficialmente, né, o que é considerado marco na história da febre amarela silvestre é essa publicação do Frederick Soper e equipe, que ele era o coordenador, chefiava o serviço da Fundação Rockefeller no Brasil. Ele veio para o Brasil, né, no acordo para estudar a febre amarela, e aí eles souberam, a partir de um agente de saúde lá de Vitória, Espírito Santo, que tinha um pessoal adoecendo de febre amarela em Santa Teresa, no interior do estado, numa área rural. E aí, primeira coisa, o Franco também fala sobre... o próprio Soper, ele publica que um cientista que trabalha com ele deu as costas a essa informação. Aliás, a ciência também é conservadora, né? A ciência, às vezes, é meio dogmática. Não, isso é impossível que haja febre amarela sem ter o Aedes aegypti, né? A gente também é isso, é meio da natureza humana. A gente se fechar, às vezes, uma coisa nova. E na história da febre amarela está cheio de coisas desse tipo. Quando, em 1928, a febre amarela voltou ao Rio de Janeiro, a classe médica que falou, não, isso é impossível, não é febre amarela. Foi preciso começar a morrer um monte de gente para que admitisse que a febre amarela estava aqui de novo. Então, aí, depois o próprio Soper, com a equipe dele, foi para o interior do Espírito Santo, Vale do Canaã, onde eu trabalho, onde eu tenho o privilégio de trabalhar hoje, e descobriram a febre amarela sem o Aedes aegypti. Aí foi publicado numa revista internacional, portanto teve um impacto muito maior do que o relato anterior do Adolfo Lutz. Então aí oficialmente foi apresentado ao mundo a febre amarela silvestre, mas não descobriram qual era o vetor na época, pesquisaram até carrapato, mas não descobriram qual era o vetor, só mais tarde o vetor foi descoberto. Um breve histórico, já foi citado, né? Então os casos assim, mais aceitos, como de febre amarela, vem de lá de Guadalupe, meados do século XVII, né? Depois em Olinda, Recife, século XVII ainda teve o grande surto. É interessante ler sobre as estratégias de combate. Até o banimento das prostitutas foi usado como estratégia de combate à febre amarela em Olinda e em Recife nessa época aí. Foi uma coisa muito interessante. Tudo isso está no livro do Franco. A primeira grande epidemia no Rio de Janeiro, em 1849. Em 1903, Oswaldo Cruz começa o trabalho dele aqui no Rio de Janeiro de combate, né? A febre amarela, mas não foi por causa da febre amarela que ele foi tão... que ele teve tanta resistência, né? Foi por outros assuntos. Mas a doença reaparece no Rio de Janeiro em 1928, apesar da resistência da classe médica local de aceitar isso. E aí veio, então, a parceria com a Fundação Rockefeller, que gerou uma série de estudos interessantes, alguns dos quais o Ricardo já citou aqui hoje, até que foi, então, em 1932, a descoberta da febre amarela silvestre no Vale do Canaã, em Santa Teresa do Espírito Santo. Em 1937 veio a vacina, e após, em 57, o Aedes aegypti foi declarado erradicado do Brasil. Se eu não me engano, ele já foi erradicado 2 vezes, não é? Só que aqui tem uma coisa interessante. Eu acho que estudar a ecologia da febre amarela silvestre no Brasil foi negligenciado completamente na segunda metade do século XX. Por quê? Porque teve a vacina, a febre amarela ficou exótica na Amazônia, quem vai para a Amazônia se vacina, no leste maravilhoso não tem febre, vamos focar em outras coisas, em outros assuntos, e os estudos sobre, por exemplo, o sistema de reservatório hospedeiro e tal, a maioria dos estudos foi feito na época da Fundação Rockefeller. Se eu estiver errado, já falei, eu não sou especialista em febre amarela, mas, por favor, me corrijam. Então, quando chegou agora em 2017, que eu fui atrás de literatura, no fundo se conhece muito pouco sobre o surto, sobre o ciclo silvestre da febre amarela.
tá? Grande parte se conhece da época da Fundação Rockefeller. Essa é uma questão. Então, daí o nome doença negligenciada não é um nome inadequado para essa questão da febre amarela no Brasil, nas Américas de um modo geral. Eu estou provocando aí, mas eu fico até com medo que tem um especialista aqui que entende muito mais do assunto que eu, né? Eu sou apenas um primatólogo. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui era o quadro até 2016, né, mostrando as áreas indenes, ou seja, em azul, áreas que não tinham risco de febre amarela, né? E agora a situação recente, né? Você pega todo o estado do Espírito Santo, quase todo o estado do Rio de Janeiro, sul da Bahia e Rio Grande do Sul, etc. Tudo é a área de recomendação de vacina, tá? Área sem recomendação em branco, área com recomendação vacina parcial é aqui. Por que a recomendação é parcial? Me desculpe, é porque o assunto é de natureza política e não técnica, porque não dá para vacinar toda a população de São Paulo de uma vez só. Então é melhor dizer que é parcial, nós vamos vacinar só quem está na beira das matas, mas sabe-se que tem que vacinar todo mundo. Essa é a verdade. Bem, o surto aí já foi mostrado também muito bem, né? O surto 2016-2017. O epicentro foi aqui no Espírito Santo, não é à toa que eu virei da noite para o dia, a pessoa que dava 5 entrevistas por dia. Uma loucura isso aí. E a morte dos macacos, então, que é o nosso assunto principal, nós podemos ver, pelos dados do Ministério da Saúde, pelos informes, né, da febre amarela, até maio, por exemplo, houve cerca de 5.500 mortes de primatas, possivelmente associadas ao surto de febre amarela. Só no estado do Espírito Santo foram 1.300 notificações. Tá? Aí é o seguinte, quantos macacos morreram por causa da febre amarela? É impossível saber. Todo mundo pergunta, jornalista gosta de número, né? Sempre está perguntando isso. Na Estação Biológica de Caratinga, atual RPPN Feliciano Abdala, a gente estima que morreram pelo menos 500 bugios, na mata lá de mais ou menos 1.000 hectares. Nós não achamos nem 5% das carcaças. Então, façam o cálculo. Se a gente considerar que 1.300 é 5%, tá? Só no estado do Espírito Santo morreram 26 mil bugios. E eu acho esse número conservador. Eu, particularmente, na minha experiência como primatólogo, eu que fui no campo, andei. Por quê? Porque o Leandro já falou sobre isso. São só notificados, primeiro, o bicho tem que morrer na frente de alguém. Ou seja, onde o agricultor está presente, onde as pessoas estão passando, na beira de uma estrada, de uma trilha. Segundo, esse agricultor tem que ligar para a Secretaria de Saúde do município. A maioria, talvez, não fale, morreu o macaco ali, morreu. Terceiro, o técnico tem que ir lá para fazer a notificação. Tá? Então, os que são efetivamente notificados é uma pequena parcela, uma pequenininha parcela do que morre. Então, nós estamos falando, talvez em nível de Brasil, e morte não só de dezenas de milhares de macacos. Podemos estar na faixa das centenas de milhares de macacos mortos pela febre amarela e em curso, né? Sim. Sim. Pode. Tem exatamente, porque tem o conceito de epizootia, né, pode ser a epizootia, pode ser um macaco, pode ser 10, né? E tem o conceito de indivíduos mortos. Agora, claro, a grande maioria não é confirmada, é importante saber disso. Por quê? Porque você precisa da amostra fresca, coletada, chegar no laboratório, etc., para ter a confirmação. Então, a grande maioria é indefinido, mas pelo padrão epidemiológico, a gente conclui se é febre amarela ou não. Quando começaram a morrer no Espírito Santo, foi aparecer 10 bugios mortos no mesmo lugar, com a virose aqui, o que você acha que pode estar acontecendo? Né? Não tem muito como ter dúvida sobre isso. Aqui, não, o que mais morreu, evidentemente, quem tem morrido é o aloata, que eu prefiro chamar de aloata guariba, né, o bugio ruivo, o calicebus personatus também, na região de leste de Minas, Espírito Santo, morreram muitos, e depois na região da Grande Vitória, morreram muitos saguis da espécie Calitrix geoffroy. Os 3 principais nesse surto de 2017. Aqui tem uma coisa que eu queria falar, é o seguinte. Quando surgiu esse surto, a primeira coisa que eu vi é o seguinte, quando vi que estava chegando no Espírito Santo, foi o seguinte, a agenda da saúde humana é muito forte.
Se a gente não botar a boca no trombone, ninguém vai nem pensar nos macacos, né? Vai ficar assim meio segundo plano categorial. Nós temos que ir para a imprensa falar que por trás do drama humano existe uma tragédia ecológica. Essa foi a grande questão nossa. Porque é o seguinte, no surto silvestre, as mortes humanas, se você pensar, todos somos primatas, né? As mortes, ou as doenças e mortes humanas é apenas, né, a ponta do iceberg, é uma coisa, sabe, secundária, é pequena, é claro, né? São seres humanos, nós vamos, claro, evitar isso. E aí, essa foi a primeira questão. A segunda foi o seguinte, fui lá no secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo e falei, olha, não é um problema só da saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, é um problema ambiental. Nós precisamos nos posicionar e ir atrás disso. E aí, nós conseguimos, com o governador do Estado também foi sensibilizado, nós conseguimos recursos para desenvolver um projeto com recursos da área da saúde para estudar o surto de febre amarela silvestre, da área de meio ambiente para estudar o surto da área de febre amarela silvestre. Da saúde nós não conseguimos nada. Mas uma coisa que foi interessante, que nós colocamos junto, esse aqui é o secretário de saúde do Estado, esse é o secretário de Meio Ambiente, esse é o reitor da universidade, esse é o presidente da FAPES e esse é o doutor que vos fala. Nós colocamos esse povo para sentar e falar a mesma língua, e isso é difícil, tá? Isso é muito difícil. Vocês sabem, até dentro de um instituto grande como esse aqui, às vezes setores diferentes falar a mesma língua é difícil. Você imagina você pegar meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia falando a mesma língua. Isso eu acho que é um grande desafio nosso no enfrentamento dessa questão da febre amarela silvestre. E é claro, aí o Leandro já mostrou essa figura, partimos fortemente para a questão de comunicação, e aí é o seguinte, nós criamos um time com jovens pesquisadores, doutorando, mestrando, etc., para ir para o campo, e eu fiquei no papel de dar entrevista. Por quê? Porque era preciso que chegasse lá na ponta, lá no agricultor, lá no, sabe, a questão de que, olha, os macacos não são culpados da febre amarela, os macacos não transmitem a doença, quem transmite é o mosquito. E aí, não me recusei nenhuma entrevista, desde para a imprensa internacional, até para aquele jornalzinho lá do bairro, do interior, do local, etc. E depois nós tivemos a experiência que a mensagem chegou. Isso é muito bacana. Um dos casos, teve vários casos que me levaram a concluir isso. Um colega meu que trabalha no IFES, ele trabalha lá no interior, ele falou que estava abastecendo num posto lá do interior. Aí tinha um cara que chegou com o carro dele e falou, não, que tem que matar esses macacos e tal. Aí o frentista do posto falou, não, você não viu na televisão, os macacos não têm culpa, os macacos isso, os mosquitos que transmitem e tal. E naquele diálogo, ele ficou só presenciando, ele convenceu o cara de que não tinha que matar macaco. Foi uma coisa muito bacana, assim, um exemplo dessa campanha que a gente fez. E aí a gente montou uma equipe para ir para o campo imediatamente com esse recurso que nós conseguimos emergencialmente da Secretaria de Meio Ambiente, para monitorar o surto. O que é monitorar o surto? Tentar, in loco, toda vez que tivesse uma notificação que nos avisava, coletar o animal, estabelecemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e com a Vigilância Municipal do Estado. Claro, o Estado do Espírito Santo é mais fácil trabalhar do que o Rio de Janeiro, é menor, uma população muito menor, etc. E aí nós passamos a ir coletar, resgatar o material, e material que era de interesse nosso, nós começamos a fazer réplica. Claro que você tinha que mandar oficialmente para o laboratório, para a Fiocruz ou para o Evandro Chagas, para fazer as análises virológicas, mas a gente fez, sempre que possível, a cópia nossa lá, e também coleta de material para ver dos primatas, para ver, estudar DNA, etc. Então, os meninos fizeram um trabalho fantástico, coletando macacos, fantástico e triste, deprimente, de você ir para a mata, para coletar os macacos mortos, as dezenas, às vezes, e entrevistando as pessoas, que é importante, muita gente triste, né? O pessoal que tinha aquele sítio na mata, o povo agricultor que tinha aquela matinha, os barbados, né? Lá eles chamam barbados ou bugios, sempre vocalizando, chegava, a gente não ouve mais nada, morreu tudo. Aí eu lembro, uma menina que é aluna minha, ela um dia me mandou um videozinho, né? Dele chegando, assim, ele chegando com uma senhora, e tinha um macaco, assim, agonizante, né? Um macho de aloata, né? De bugio agonizante, assim, a cena é muito triste, o bicho sofre muito, né, antes de morrer, esse ser humano sofre muito também, é uma doença terrível. E o bicho agonizante, aí eu falei, poxa, Bruninha, você deve ter uma cena forte, muito triste para você. Ela falou, triste foi ver a mulher, a agricultura, chorando porque os macacos estavam morrendo. Olha só, então, tem lado, alguém matou um macaco aqui e ali, matou, mas não é geral, na minha opinião, esse não é o padrão geral que tem acontecido.
nós passamos o outro fato, é a questão do mapeamento detalhado, né, que chamam de espacialização e temporalização das epizootias. E aí nós fizemos o seguinte, nós voltamos, nós não ficamos só com a planilha, nós conseguimos a planilha das epizootias da Secretaria de Saúde, né, completa, estamos trabalhando junto com eles. Tá? O chefe da vigilância lá é coautor nosso no trabalho, na pesquisa, o Gilton Almada, alguns de vocês devem conhecer, passou a planilha, só que nós vimos aquilo que o Leandro falou, tem muitos erros, às vezes a espécie não está identificada, a maioria não tem referenciamento, aí nós botamos a equipe para, posteriormente, após o surto, ir município por município, junto com o cara da vigilância ambiental, marcava com ele, visitar os locais onde os bichos morreram, pegar a coordenada precisa, é aqui, porque não interessa para mim saber que é na localidade de Córrego Saltinho. Eu quero saber se foi na mata A ou na mata B. Porque uma mata A pode ter 5 hectares, a mata B pode ter 200 hectares. Talvez isso faça diferença, tá, em termos de impacto da doença. E, além disso, tentar fazer entrevista das pessoas para saber se ainda tinha macaco na região e também tentar identificar qual a espécie, porque às vezes você entrevistando. Meia dúzia de espécies que tem na Mata Atlântica. Dá para treinar todo mundo da vigilância ambiental da Mata Atlântica brasileira para reconhecer em um único local, o único local que eu conheço que tem 6 espécies de primata, em Santa Teresa do Espírito Santo, na Mata Atlântica brasileira. Tá? Normalmente tem 3, 4, às vezes 5, porque tem 2 calitrix. Tá? Porque tem 2 calitrix, um de cada gênero, mais 2 calitrix. Então, não é difícil o pessoal saber identificar, basta fotos, um manualzinho simples, é possível conseguir fazer isso aí. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de resgate. Né? Aí, sobre impacto, eu gostaria de falar o seguinte, isso aqui me chamou a atenção. O Leandro já falou do Calitrix fiveseps, sagui da serra. Esse bichinho que está na lista de ameaçada de extinção, a gente fala aloata é muito suscetível, cebos ou sapajos é pouco suscetível, Calitrix é pouco. Vamos focar nas espécies. A resposta do Calitrix fiveseps, comparado com Geoffroy, comparado com Jacos, que tem na literatura, é muito diferente. Esse bichinho, justamente o que é ameaçado de extinção, ele foi aniquilado na mata de Caratinga, quando passou a virose da febre amarela lá, e aí eu tive numa propriedade, lá na região de Ipanema, em Minas Gerais, de um cara que tinha, do lado da mata, tinha um grupo de 13 que vinha visitá-lo todo dia, aí começaram a morrer os aloatas, né, os bugios foram morrendo, morreram todos daquela mata, e dos grupos de 13 deles sobrou uma fêmeazinha, morreram todos os outros. Tá? Então, temos que ter um olhar para a espécie. Tá? Nesse caso aqui, o bicho tem hemorragia nasal, anal, né, bem típico de febre amarela. O aloata, que morreu muito, Calitrix Geoffroy, principalmente na região metropolitana. Por quê? Porque hoje tem muito sagui na região metropolitana. Aliás, aqui eu já queria adiantar uma outra coisa, é o seguinte. Em 2015, vamos pegar como data base 2015, tinha muito mais aloatas e sagui no leste do Brasil do que há 30 anos atrás. Tá? Essa coisa, porque a gente sempre, na área de conservação, sempre trabalha com a desgraça. O mundo está acabando, os bichos estão acabando, a mata está indo embora, os bichos... Não. Eu comecei a estudar justamente há 30 e poucos anos atrás os bugios. Era difícil você achar um bugio na natureza. Na região serrana do Rio, do Espírito Santo, Minas Gerais, era uma ou outra mata. Sagui, se parecesse um sagui na beira da cidade, os meninos caçavam, pegavam, botavam em gaiola. E aí foi aumentando essa população de bugios e saguis. E os saguis estão para todo lado, nessas regiões metropolitanas brasileiras. E isso, com certeza, favoreceu. Tá? Isso é uma coisa que nós temos que considerar. Por quê? Porque encontrou uma população suscetível muito grande. Talvez um fenômeno semelhante a esse tenha ocorrido há 50 anos atrás, na década de 40, 50. Por que tinha tão poucos, há 30, 40 anos atrás, tinha tão poucos primatas aloata na Mata Atlântica? Tem outros fatores, a Mata Atlântica também está regenerando em muitos lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Tá? Mas por que tinha tão poucos? Tem outro fator, tem a caça também. Mas talvez a febre amarela tenha dado uma aniquilada, assim, uma varrida, e aos poucos as populações foram se recuperando até chegar em níveis de 2015, e agora a virose vem, encontra uma enorme população suscetível, e vai, enorme assim, quando você fala em aloata e calitrix, porque outras espécies ameaçadas de extinção, as populações são muito pequenas. Né? Isso talvez tenha favorecido, é uma hipótese aqui que a gente precisa trabalhar com ela.
E o outro problema é a proximidade. O ser humano hoje está dentro da mata, na beira da mata, tem casa de campo na serra, tem, né, essa coisa toda que vai favorecendo também. Bem, para dar um exemplo para vocês, estação lá RPPN Feliciano Miguel Vidal em Caratinga, que é uma área que a gente estuda lá há mais de 30 anos, inclusive os muriquis, com a Karen Strayer. Nós estamos num projeto lá, eu, Karen Strayer e Carla Possamay, para tentar estudar o impacto da febre amarela sobre a população de primata. Dados preliminares, são as 4 espécies que tem lá, né? O bugio, ao que tudo indica, 90% morreu com a febre amarela, uma coisa impressionante. Os muriquis, cerca de 11%. O sagui da serra, talvez mais de 90%, o bicho não é encontrado lá, foi visto um bichinho outro dia só. E os sapágios nigritos, antigos cervos nigritos, a gente não sabe o impacto, mas todo mundo fala, diminuiu muito. Aliás, os sapágios, todas as matas que a gente vai, gente, o bicho não desapareceu, mas as pessoas sempre falam, diminuiu muito. Tá? Então não tem essa de que ele é resistente também não, porque resistente somos nós, mesmo assim tem gente morrendo de febre amarela. Tá? Nós temos, assim, 80% das pessoas, né, não tem sintomas ou tem sintomas brandos de febre amarela. 10% de fato desenvolve, né, a doença grave. Né? Então, isso pode ser semelhante em outros primatas também. O dado no Espírito Santo, um resumo rápido, nós conseguimos, nesse trabalho nosso, nós coletamos entre carcaças, né, corpos e crânios, 287 espécimes, 123 são só crânios, então corpos, carcaça é 287 menos 123. Aqui tem um dado interessante, 110 são machos, 50 são fêmeas. 236 aloata, 15 calitriques, 23 calicebos e sapágios, né, um indivíduo. Nós já fizemos resgate de pontos no campo, né, voltar e levantar 574 pontos georreferenciados nós temos no estado do Espírito Santo de epizootia. Esses dados estão sendo tratados por uma aluna nossa de doutorado. A gente está modelar também como é que foi o padrão lá. Mas eu queria dizer o seguinte, eu lembro do professor Kate Brown da Unicamp, que ele me falou uma vez, quando a gente tem poucos dados, tudo faz sentido. Quando a gente tem muito dado, as coisas começam a ficar complicadas. Tá? Então é o seguinte, eu tenho um pouco de preocupação com essa questão da velocidade de viagem do vírus e por quê? Porque é o seguinte, nós temos mais de um fator aí. Nós temos o fator, a transmissão de curta distância e temos as transmissões de longa distância. Então, no Espírito Santo, leste de Minas e Espírito Santo, nós vimos que veio chegando uma onda, mas de repente apareceu, muito antes do esperado, macaco dando positivo na cidade de Vitória. Tá? Então, é mais complexo do que achar simplesmente que vem caminhando. E outro problema são as epizootias silenciosas, que provavelmente aconteceu isso em 2017 no Rio de Janeiro. Né? Ninguém está vendo os macacos morrendo, eles estão morrendo, mas ninguém está vendo. De repente aparece aqui. Então isso pode enganar um pouco esses cálculos que a gente faz, mas eles são necessários da velocidade de avanço da virose. Aqui só para dizer o seguinte, espécies que potencialmente, eu tenho quantos minutos? Tá boa a minha palestra, porque ele esqueceu de contar o tempo, olha só. 3? Então tá bom, então vamos... então é o seguinte, gente, várias espécies estão em zonas potencialmente de risco de febre amarela, tá? Isso aqui é importante lembrar. Nós temos, e a maioria delas é ameaçada de extinção na categoria vulnerável, em perigo, ou criticamente em perigo, e os dados que nós já temos em torno, é meio grosseiro aqui, por exemplo, a aloata, 80% a 90% pode ser reduzido, o caraia, né, o do cerrado, da Mata Atlântica, cerca de até 90%. A Muriqui do Sul, a gente não tem dados ainda para isso. Muriqui do Norte, de 10% a 30%, porque lá numa área de Minas Gerais, a pesquisadora Fernanda Tabacô estima que 30% dos muriquis morreram durante o período de febre amarela. Calicebus personatus foi bastante impactado, mas nós não temos os números, como não temos para o Calitrix aurita, e provavelmente a resposta dele deve ser semelhante à do Calitrix flaviceps, tá? Em que eles são muito próximos, né? Em que 80% a 90% morreu em Caratinga. O Geoffroy é bastante impactado, mas nós capturamos e tiramos sangue, mandamos aqui para o IOC, 2 saguis vivos e saudáveis, estavam com vírus da febre amarela, tinha uma viremia, né, de Geoffroy. O Geoffroy parece um pouco mais resistente, mas alguns morreram também, vários morreram, na verdade, no Espírito Santo.
Nós não temos dados aqui do surto recente para essas espécies, né? Inclusive não temos para os leontoptecos, e sapágios nigrito a gente sabe que eles são afetados, mas também não sabe em que proporção. Então a gente tem que fazer esse trabalho de deverzinho de casa que o Leandro falou que precisamos fazer. Os impactos são diversos, é bom lembrar que os primatas são dispersores de semente, recicladores de nutrientes, por exemplo, primatas folívoros têm importância muito grande na reciclagem de nutrientes, predadores e presas de diversas outras espécies. Existem muitas perguntas no ar. Como o vírus viaja de uma mata para outra? Acho brilhante a apresentação aqui do Ricardo sobre isso. Qual o papel dos humanos na dispersão do vírus? Nós precisamos estudar isso melhor. Como explicar a febre amarela em regiões metropolitanas brasileiras? Será que são só o hemagogos mesmo, ou sabetes, ou tem alguma coisa, alguma novidade nesse negócio aí? Será que novos vetores podem estar estabelecendo um ciclo intermediário? Essa aqui eu preparei, essa aqui de uma palestra do ano passado. Eu trouxe juntinho, porque outro dia eu ouvi o Pedro Vasconcelos, nada menos que o Pedro Vasconcelos, uma das maiores autoridades de febre amarela, falar em ciclo intermediário. Eu falei, opa, eu não estou tão... Não falei uma besteira tão grande assim. Ele falando, se for besteira também, mas é o Pedro, não sou eu, né? Como é o sistema de reservatório de longo prazo do vírus? Nós temos que pensar em sistema de reservatório. Outro dia estava aquela discussão lá é hospedeiro, é reservatório? Isso é uma discussão semântica. O que a gente tem que entender é como é que é o sistema, como é que a virose fica no ambiente. É só os macacos e os mosquitos? Como é que é esse processo aí? Entendeu? Como é que ela vai se perpetuando na Amazônia e na Mata Atlântica? Que outros animais estariam sendo afetados? São só esses? A febre amarela se tornará endêmica na Mata Atlântica, exoótica na Mata Atlântica? É uma pergunta interessante. Alguns colegas diziam, olha, no Espírito Santo vai passar esse surto aqui, depois do ano que vem não tem mais nada. Está lá. Tem sim. Teve já confirmação de primata, de macaco, com febre amarela este ano, em área que passou o surto ano passado, tá? E tem gente adoecendo. Foi anunciado agora na imprensa ontem, se eu não me engano, 4 pessoas doentes de febre amarela no Espírito Santo. Inclusive, um dizem que foi vacinado. Isso aqui, o que eu queria chamar a atenção só é o seguinte, olha só, já é o dado recente do Ministério da Saúde, né, mostrando que mesmo de julho, agosto, setembro, que são os meses em que os mosquitos estão lá embaixo na curva, como o Ricardo mostrou, nós tivemos casos, né, de epizootia, ou seja, primatas confirmados que é o vermelhinho para a febre amarela. Então, o ciclo ele pode cair, mas ele continua durante o inverno e depois ele volta, né, a subir de novo. Tá, eu preciso encerrar. Então, queria só mostrar o seguinte. Essa aqui é uma imagem de Ipanema, Minas Gerais. Aqui tinha barbado, bugio em todas essas matinhas. Foi aniquilado, varreu, não tem mais. Tá? Então, a grande pergunta é a seguinte, como é que a virose pula de uma mata para outra? E aqui não tem matas contíguas, são fragmentos isolados mesmo. Eu gostei muito daquela questão que o Ricardo falou sobre os mosquitos, dos deslocamentos de mosquitos. Tá? Ilha Grande, Helena Bergalo está aqui, não sei se a Nena já chegou, se a Lena já chegou aí, não, estão estudando lá o surto na Ilha Grande. É o seguinte, tem aqui 19 mil hectares de mata, de ilha, né, uma parte é mata, 2 quilômetros, quer dizer, a virose chegou aqui, e não foi o macaco. Macacos nadam, tá? A loata, inclusive, atravessa rio e tal, mas com certeza não foi por intermédio do macaco. Ou foi mosquito, ou um outro primata, aquele que o Darwin falou lá atrás. Né? Então, para mim, o modelinho simplificado do processo de mobilidade é o seguinte, nesses atores principais, o menos móvel é o macaco, geralmente ele fica na mesma área de mata, no mesmo fragmento a vida inteira. Tá? Eles têm territórios. Tá? Aqui, o aloata, desculpa aqui, o aloata usa de 5 a 10 hectares, a vida inteira passa ali dentro. Eventualmente pode ir de um mato para outro, eventos de dispersão, mas isso não explicaria esse avanço rápido da febre amarela. Não dá, porque eu vejo em artigos mais antigos do pessoal da área da saúde, os macacos vão levando através dos corredores de mata. Macaco não é nômade, tá? Macaco não é migratório. Então ele é o menos móvel. O segundo mais móvel, que tem maior mobilidade, é o mosquito. E aí, talvez, entre fragmentos próximos, como mostrou o Ricardo, é o mosquito que está levando a virose. Tá? Em terceiro lugar, os deslocamentos de longa distância, que aí certamente são os humanos, que é o animal de maior mobilidade entre esses envolvidos nesse ciclo. Então, a gente tem um sistema complexo, ele não é tão simples, né, e que precisa ser estudado. Vocês veem aqui, só para ter uma ideia, o aloata é 5 a 10 hectares, mais ou menos números grosseiros, calitrique 10 a 20 hectares, sapágios 80 a 200 hectares. Agora,
todo lugar que a gente foi, o pessoal fala o seguinte, olha, os coati também morreram tudo, tá? Não é só coati não, tem outros bichos. Só que a gente só está com um olhar para os macacos, a gente precisa abrir outros horizontes. Um coati já é um bicho de maior mobilidade um pouco, ele já vai de um fragmento de mata para outro, é um bicho que se adapta bem a áreas abertas, sendo que tem... Então nós precisamos estudar muita coisa aí. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, se nós temos um surto de febre amarela silvestre há 300, 400 anos, vamos dizer que tenha, qual tem sido o impacto da virose moldando a genética das populações de primatas? Tá? Então, com certeza, a evolução dos primatas nos últimos séculos tem sido forte. Imagina na Amazônia, é um tema belíssimo de pesquisa para se fazer. Só no século XVIII teve pelo menos 25 grandes surtos de febre amarela nas Américas. É claro que eram urbanas, mas não estaria ocorrendo também na natureza? Eu acho que não teria passado tanto tempo, sem que já falei lá no início, sem que a febre amarela silvestre tivesse se estabelecido. O que podemos fazer já foi dito, né? Monitorar as epizootias com precisão temporal e espacial. Isso aí nós temos que investir muito nisso. O sistema de vigilância epidemiológica no Brasil é muito ruim. Tá? Investigar a fundo a ecologia da febre amarela, investir no estudo do sistema de reservatório, reforçar as campanhas educativas, investir na conexão de hábitat para facilitar a restauração das populações, reforçar a parceria entre profissionais de diferentes formações, primatólogos, entomólogos, virologistas, aqui tem de tudo isso, tem tudo um pouco, né? É uma boa oportunidade, vacinar a população brasileira. Vacinar os macacos, sim, mas não dá para sair pegando, capturando milhares de macacos vacinando, tá? Eu acho que vai ser uma coisa muito pontual vacinar macaco. Esse aqui é do site aqui da Fiocruz, que é do curso de biodiversidade. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, um belo trabalho articulado entre as várias instituições de biodiversidade e saúde pública. A doutora Márcia Chame aqui tem chamado a atenção da gente sobre esse tema com frequência. E só para refletir um pouco, afinal somos todos primatas. Essa cena tem uma similaridade muito grande com essa aqui. E isso aconteceu várias vezes. Eu acho que a gente precisa também estudar o sistema, a resposta imunológica tanto entre gêneros, quanto entre faixas etárias, tanto de humanos quanto de macacos, que eu acho que tem alguma coisa por aí que não está ainda explicadinho, direitinho. O viés para macho, tanto de humanos quanto de macacos, me chamou a atenção. Muito obrigado. Tchau.